Bom, boa noite, galera. Eu sou o Luiz. Eu sou Valeu. engenheiro de software. Eu tenho mais ou menos aí quase 7 anos de engenharia de software. Não fui sempre para iOS. Eu era o famoso full stack. Trabalhei com várias tecnologias. Conheci o mundo mobile através do React Native e conforme eu fui me aprofundando dentro do React Native, escolhi a plataforma iOS por pura paixão. Sempre gostei de Apple, sempre gostei da tecnologia, do ecossistema da Apple e decidi me especializar nisso. E, cara, obrigado, Maurício, obrigado pela oportunidade. A gente vai dar uma palhinha hoje aqui. Clica. Eu acho que ele não... Foi. Aí. A gente vai dar uma palhinha aqui hoje de como funciona Server Driven UI com SwiftUI, tá? Vai ter bastante código, bastante exemplo. Eu vou tentar transparecer aqui de uma forma simples o que é o Server Driven UI e como que a gente usa ele no dia a dia, como a gente compõe telas, né? O Maurício deu um spoiler aqui, a gente vai vou mostrar para vocês um appzinho que eu mesmo construí do zero, fazendo com SwiftUI, Async-Await, tudo do mais novo, do mais recente, trazer essa palhinha para vocês. Bom, vamos lá. Antes da gente entrar de fundo o que é Server Driven UI e entender como é a construção de tela do Server Driven UI, vamos tentar entender como que a gente constrói uma tela hoje, quais são as dificuldades e também por que a gente escolhe Server Driven UI como um método de construção de telas, né? Vamos pensar um exemplo desse cara aqui. Um exemplo prático e fácil de Server Driven UI é um home de aplicativo, seja ela qualquer for. Vamos pensar como é que a gente monta esse corpinho de tela aqui sem o Server Driven UI, né? O que a gente faz? A gente tem uma nossa home, né? Ela vai ter uma view, e vai ter um scroll view, e a gente tem um componente de banner, né? Que dentro desse componente pode ter um tab view, né? Que seria a forma como a gente faz uma listagem de banner. Beleza. E se a gente fosse colocar o scroll de categorias, né? Para a gente escolher uma categoria, para a gente ir para aquela categoria com todas aquela listagem de produtos, né? A gente também teria o nosso componente de categorias, né? Bom, indo um pouco mais a fundo, a gente começa a ter as nossas galerias de produtos, né? De fato, né? Sei lá, uma galeria de celulares, vamos supor. Então, a gente cria outro componente e vai compondo os nossos componentes até chegar numa estrutura que a gente tenha todos os componentes e todos os nossos produtos. Mas a gente sempre pensa em SwiftUI em reutilizar as coisas, né? Pô, não precisa ficar duplicando o mesmo código, o mesmo componente 2 vezes. Mas, a partir do momento que a gente começa a reutilizar esse código e a gente quer customizar ele de acordo com sazonalidade, com tipo de usuário, tipo de produto, ficar fazendo lógica dentro desse mesmo componente começa a ter algumas dificuldades, a gente começa a passar por alguns problemas, né? E um deles é autoacoplamento de lógica dos componentes. Ou seja, cara, a gente vai ficar fazendo if usuário premium, if Black Friday, if Natal, if Ano Novo para renderizar, ou a gente quer também escolher um tema dark ou light, né? A gente vai ficar fazendo um monte de if dentro do código, tipo, não faz sentido, né? E além de ser custoso, há métodos, claro, com certeza, de a gente conseguir separar, desacoplar as coisas, né? Mas querendo ou não, há um nível de engenharia um pouco alto para isso, né? A gente, dado isso, como a gente acopla os componentes começam a ficar com muitas responsabilidades, e aí começa a perder o sentido de componentes reutilizáveis, né? Porque eles já estão ali com muita lógica. A gente também fica com difícil manutenção, porque a gente começa a ver o componente com um monte de propriedade, um monte de condição ali para renderizar um texto, ou um campo, ou uma imagem. E, cara, é difícil de escalar. Ou seja, uma hora aquele componente vai parar de ser usado e alguém vai ficar puto, vai criar um componente novo e vai duplicar o código para aquela coisa, né? Querendo ou não, a gente dá uma vida longa ao código legado, né? Então, a gente vai costurando um Frankenstein sem necessidade, né? Cara, uma das metodologias que resolvem, né, esse problema de, cara, quero ter alguma coisa customizável, quero ter um produto escalável, quero ter um processo rápido de desenvolvimento, é o Server Driven UI, né? Então, vamos entender o que é esse Server Driven UI, né? O Server Driven UI, ele é uma
o aplicativo ele é uma tela que vai chamar um servidor, que o servidor vai trazer uma resposta JSON, que vai ser decodificada, que vai aparecer alguma coisa na tela, certo? Desculpa se eu estiver falando muito rápido, galera. Galera, quem tiver dúvida também, quiser levantar a mão, fique à vontade. Bom, como que é construído esse JSON de Server Driven UI, né? Cara, geralmente a gente tem um array de componentes, ou templates, ou o nome que a pessoa quiser dar, e a gente tem um array de componentes ali que tem um tipo e um campo data. E aí eu vou entrando mais a fundo ao longo da talk. A estrutura de Server Driven UI geralmente é assim, não tem nada muito de diferente. Tá, então por que as pessoas e as empresas escolhem Server Driven UI para incluir no seu ecossistema de tecnologia? Bom, desenvolvimento de novas features em curto período de tempo. Quando você tem um ecossistema Server Driven UI arquitetado, você começa a construir componentes novos só. Você não constrói mais a casca da tela, você não tem que mais se preocupar com a casca da tela, porque aquilo já está pronto. Então você só constrói um componente novo, joga no template e o template é renderizado. Atualização de UI instantânea, né? Então, cara, colocou um template novo no servidor e ele está pronto para receber no front, o deploy do back já era. Então você consegue ter uma atualização de UI instantânea, independente da adoção da sua versão, né? Ou seja, se você está hoje na versão, você tem 10 versões do seu aplicativo, o usuário que está na 7, se ele tiver com a mesma API, ele recebe, se o usuário tiver com o aplicativo mais atualizado, ele também recebe, então você tem uma atualização de UI instantânea. Ou seja, seu produto escala mais rápido, gerentes de produtos conseguem fazer teste AB ali, né, de acordo com o que ele preferir, de acordo com a feature dele e assim sucessivamente, independente de aprovação nas lojas. Independente de aprovação das lojas, não quero dizer assim, montei uma build, eu tenho meu Server Driven UI e nunca mais vou precisar de aprovação da Apple. Não, não é assim. A Apple, todo mundo conhece aqui, sabe que a Apple é um pouco burocrática, né? E se você, dentro do seu template, dentro do seu server, se você infringir algum guideline, se você inserir alguma coisa que não esteja dentro do build dentro daquele build, sim, a Apple vai lá e vai, entre aspas, rejeitar seu aplicativo ou penalizar seu aplicativo por alguma adoção que você não seguiu a diretriz dela, tá? E algumas empresas que têm Server Driven UI no seu ecossistema, né? Lyft, Nós.x, o Spotify, o iFood, o SoundCloud, são benchmarks bem interessantes de se ler e bastante atrativos, assim, para você conseguir ter essa adoção, né? Bom, agora, expliquei para vocês, né, como que a gente monta uma tela. Então a gente cria uma lista, né? Tem um scroll view que tem um monte de componentes, aí a gente sobe para a Apple, passa todo aquele processo. Agora, como que a gente monta essa telinha desse aplicativinho, desse cachorrinho tomando um golinho de Rivotril, com Server Driven UI, passo a passo. Vamos lá, primeiro a gente tem o nosso servidor, tá? Servidor pode ser na linguagem que você quiser, Node, Python, Lua, Java, Go, na linguagem que você quiser, é um servidor que vai entregar o seu JSON. Bom, o JSON, né? O que vai ser decodificado ali pelos nossos modules, que eu vou explicar mais à frente. Qual que é a estrutura do nosso JSON? Primeiro, a gente tem um campo chamado title. Cara, pode ser title, pode ser slug, pode ser ID, do jeito que você estiver montando, preferir, né? Tá? Então, cara, esse campo title você pode usar ele, sei lá, para colocar no título da sua navigation bar, por exemplo, que seria o identificador daquela tela. E aí a gente tem o campo components, né? Alguns chamam de components, outros chamam de template, outros chamam, sei lá, é o nome do seu, como eu disse no começo, array de componentes, né? E dentro desse array de componentes, você tem cada objeto, que é o que representa cada objeto que você vai renderizar. Cada objeto, ele tem um tipo, que é o tipo do componente que você vai renderizar. No nosso exemplo aqui, depois eu posso mostrar no Xcode para vocês outros tipos de componente que eu criei também. O nosso componente aqui é uma imagem, tá? Então,
eu vou renderizar dentro do meu array de componentes uma imagem que tem o tipo feature de imagem, e dentro do campo data são atributos dessa imagem, tá? Então, dentro do campo data ele é bem customizável. Eu posso passar altura, largura, qualquer outro tipo de propriedade que pode ser aplicada pelos modifiers no front, tá? Na criação da view de fato. Então aqui, para ser mais simples, eu só coloquei o campo image que tem a nossa URL para ser renderizado. Model. Cara, model é um model de fato, tá? É o que tem lá dentro do campo data, que vai ser decodificado, que tem uma URL. É apenas uma model. Bom, os nossos componentes, a criação dos nossos componentes. Então, nossos componentes têm essa estrutura, tá? Que todos os componentes, quando são construídos, seguem esse protocolo aqui. Esse protocolo é chamado de Y-Component. O que ele é? Ele tem o ID, que é o ID do próprio componente, e uma função render que devolve uma view. Tá? Agora vem a perguntinha do mal. Por que NView e não view? Qual que é a performance de NView? Por que você escolheu NView? Galera, a gente tem que ser um pouco pragmático e ser flexível. O NView, querendo ou não, ele traz uma flexibilidade para a gente. Quando a gente envelopa um componente do NView, e como a gente não sabe como está vindo do servidor, né, a gente, cara, vai envelopar e não sabe o que vai renderizar. Então a gente traz o NView. Mas, pô, qual é, Luiz? E se eu quisesse fazer o Server Driven UI com uma lista de milhões de itens? Será que seria performático renderizar tudo com NView? Com certeza não. Mas, se você escolher o Server Driven UI para a feature correta do seu aplicativo, o NView é tranquilo, não tem problema de performance. Então, as views são as views concretas de fato, né? Então, eu estou renderizando uma imagem, utilizei o Async Image que o iOS 15 disponibilizou para nós e renderizo ela de fato, tendo resizable e um content mod como fill, tá? Então, dentro todas essas etapas, a gente tem o servidor vai entregar um JSON, esse JSON vai ser lido pelas modules, essas modules vão ser interpretadas pelos nossos componentes, que vão ser construídas pela view, tá? Beleza, show de bola, né? A gente entendeu, como que se monta uma telinha Server Driven UI, para que ela serve, né? Até aí tudo bem, né? Então, o que a gente entendeu até agora? O que é o Server Driven UI, para que ele serve, qual o problema que ele resolve, ou seja, escalabilidade de produto, teste AB com produto, customização de tela, desenvolver um curto período de tempo. O que é uma arquitetura de UI Components, porque essa arquitetura chama arquitetura de UI Components dentro do Server Driven UI. Há outras a se explorar e é totalmente customizável, tá? Essa arquitetura. E, cara, agora vem a palavra-chave, né? Luiz, você me explicou como que é a arquitetura de UI Components, o que é o Server Driven UI, por que usa e tal, mas como que esses caras aparecem na tela de fato? Então, vamos mostrar mais um pouquinho de código para vocês. Bom, primeiro a gente tem uma model que interpreta o JSON de fato. Eu chamei o nome de Screen Model, tá? Mas poderia ser um nome mais coerente. Cara, o título da página e os componentes, que tem uma outra model que interpreta o tipo e o campo data, que vem, tá? Então, é um array deles. Aí, a gente tem uma função chamada build components, que vai retornar um array de components pra gente, um array de UI components pra gente, que o UI component é aquele protocolo que eu mostrei ali um pouco nos slides anteriores. Então, eu tenho uma função que vai devolver um throw, eu vou ter uma variável, né, de componentes que eu vou, a cada componente que eu vou declarando, eu vou colocando ele dentro desse array, certo? Percorro todos eles. Vejo o tipo dele. Vejo o tipo dele, caso for o componente que eu quero, eu vou pegar minha model, decodar ela e jogar dentro do componente que vai passar para view, certo? E vou retornar todos eles. Então, a cada componente que eu for criando, eu coloco ele dentro do meu catálogo. Esse aqui, geralmente, a gente chama de catálogo. E é um fluxo síncrono. Fiz um, cara, começa a fazer o resto. Aí, beleza, o que acontece? Depois, dentro da nossa view model, tá? Pegando aqui para o modelo MVM, se fosse o VIP lá no Interactor e tal, a camada tem também o UI Components, aquele que ele é na camada de presenter. Então a gente tem um estado que tem um array de UI Components.
Então, a gente vai carregar o nosso serviço e atribuir esses componentes, e pegar aquela função daqueles build components e atribuir para esse estado nosso, que vai ser interpretado lá pela view. Então, a gente tem uma lista, né? Um navigation view, a gente pega todos esses componentes e renderiza eles na tela, né? E assim a gente tem uma tela única, que seria aquele desenho da tela em branco, que tem uma função que renderiza um array de que não sabe o que está vindo, né? Então, é geralmente assim que a gente renderiza os nossos componentes. Pô, e para a criação de componentes novos, né? Como eu disse anteriormente. Cara, quero criar um carrossel, a gente cria uma model, a gente cria um componente, a gente cria a nossa view de fato e adiciona ela ao nosso catálogo. E nesse fluxo síncrono, né? Unidirecional, né? O nome correto? Esse fluxo unidirecional, a gente tem uma tela nossa customizável que a gente consegue brincar com ela e fazer com ela o que a gente quiser. E por fim, o que eu vou mostrar para vocês hoje é esse carinha, tá? É uma lista que tem várias fotos e renderiza texto e cada cachorrinho no seu respectivo lugar. E é isso. Trouxe para vocês como que a gente monta uma tela server-driven UI, para que serve, quais problemas resolvem. É muito interessante trabalhar com esse tipo de arquitetura e esse tipo não tecnologia, né? Método, né? De composição de telas. Combina muito bem com o SwiftUI por ser reativo, tá? Então, é muito bacana trabalhar com isso com linguagem declarativa. Já trabalhei com React Native também, tá? Com essa mesma arquitetura. Então, principalmente por ser JavaScript, e era o meu domínio maior há um tempo atrás, era muito bacana de trabalhar com isso. Cara, SwiftUI, Server-Driven UI é um assunto bastante extenso. Queria trazer para vocês uma palhinha de como se monta uma tela, mas a gente pode entrar aqui em vários aspectos. E se o servidor cai? E aí? A tela fica em branco? Tem vários assuntos que a gente pode se aprofundar. E performance, e cache. E se você tem uma home de uma empresa grandona, como é que fica? Vai ficar batendo toda hora no servidor? Não vai ter cache? Não vai ter load balancer? Desastre também, né? Como eu mencionei, se o servidor cai, que metodologia faz? Como que faz, né? Tem navegação, você consegue colocar no seu template do seu JSON, né, navegações de push, de presente, e aí, cara, esse cara navega de fato. Então, cara, eu acho que a gente pode talvez fazer uma segunda talk, fazendo com performance, se o Maurício topar, e aí a gente entra num server-driven UI avançado, se dizer assim. Mas, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham curtido, e é isso. E fazendo um oferecimento para a minha empresa, quem tiver interesse, estamos com muitos desafios legais lá na empresa, tá? A gente está contratando engenheiros sêniores, então tem bastante desafio legal, tem bastante coisa para fazer, tá? Fiquem à vontade para ler o QR Code e, acho que vale mostrar o Xcode, né? Mostrar para eles. Cadê? Aqui. Bom, esse aqui é o carinha que eu queria mostrar para vocês, tá? Então eu tenho, aqui como eu disse para vocês, né? Eu tenho o meu Content View, que é aquele array que... Aumenta o tamanho da fonte rapidinho. Som. Como demais? Pode ser também. Deixa eu tirar o Canva. Bom, eu tenho a minha Content View, que é a minha tela em branca, que renderiza todos os meus componentes. Eu tenho todas as minhas models aqui, né? Eu tenho aquele screen model, como eu mostrei para vocês. Tem aqui o meu component model, que é o meu array que tem o tipo e o campo data. Eu tenho o meu model de catálogo, que são os tipos de imagem que eu estou renderizando. Aí, aqui ao contrário. Aqui é todo o meu catálogo, né? Ou seja, eu tenho um array, que tem um módulo de componente, que tem um array de componentes. Eu vou colocando cada um dentro do outro, tá? Que mais... Tem todos os meus componentes no meu protocolo, o eComponent. Cada componente, né? Também cada view. E por fim, eu tenho esse carinha aqui, bonitinho. Cadê? Aqui.
Tem esse carinha bonitinho que renderiza todos esses caras. E é isso. E, cara, opa, girou, foi mal. Nervoso. Cara, a mágica também, se eu quisesse, sei lá, que tem 2 arrays, 2 catálogos, né? Se eu quisesse trocar o meu catálogo e renderizar alguma coisa completamente diferente, eu viria aqui na minha View Model, ao invés de chamar Pet List, eu chamo Cat Listing e dou play de novo, e ele deve mostrar um catálogo novo sem alterar uma linha de código do meu componente. Então, tem o mesmo catálogo, todas as imagens sendo renderizadas, apenas mudando uma linha de servidor. Ah, cara, quero pegar essa imagem, colocar aqui embaixo, quero pegar esse carrossel, quero colocar aqui em cima. Cara, aí você começa a brincar. Pô, pega, sei lá, vou pegar uma coisa aqui embaixo, pegar esse feature imagem aqui, vou cortar ele e vou colocar ele aqui. Acho que tá certo. Se ele não der erro, ele vai renderizar. Aí a gente descobre como se trata erro. Isso. Não, deu pau. E aí, cara, pô, então peguei a imagem de lá de baixo, coloquei aqui em cima. E, cara, aqui é uma imagem. Aqui pensa que poderia ser o carrossel, do seu carrossel, o seu banner, ou a sua lista de alguns produtos, ou algumas coisas que você quer colocar na sua home, customizar. Então, é muito poderoso. É muito bacana, tem que ter um pouco de cuidado, claro, como qualquer método ou ferramenta que você for trabalhar, mas é algo assim fantástico que, pô, escala seu produto e customiza seu produto de acordo com o seu usuário, da forma que ele quiser, né? Então, galera, era isso que eu queria mostrar pra vocês, espero que vocês tenham gostado e é isso, pode falar, por favor. Tá no Git, tá público lá. Tá no Git, cadê? Onde? No navegador? Peraí. Tô perdido. No usuário. Tá no Git, pode pegar lá no Git. Quem quiser clonar, quem quiser brincar. Pô, puta, não coloquei o QR Code, vacilei, galera. Mas pode falar comigo que eu passo o repositório na hora, não tem problema nenhum. Eu vou deixar no Slack do iOS Brasil, tá? E aí... Fiquem à vontade para brincar com ele. Pode falar, Fê. Uma pergunta. Assim, existe tipo um padrão, porque assim, quando a gente conversou com algumas empresas, eles falam assim que, como você faz? É segredo. Como você faz? É segredo. Você acha que hoje em dia já tem mais um padrão? Assim, a gente está caminhando para ter alguma padronização? Tipo MVVM do server de Wine, por exemplo? Não, é porque assim, por exemplo, tipo, a solução de ter um servidor e mandar uma coisa, você renderizar, já existe um tempo chamado HTML, assim, né? Vamos ser claro. Sim. Tipo assim, já existe o HTML há muitos anos, é um padrão. Por exemplo, no processo que vocês fizeram isso, lá na OLX, vocês olharam para benchmark tipo, de outras empresas como faz, ou vocês colaram do zero no jeito de vocês? Um misto dos dois. Fomos buscar informação fora, como fazia, mas a gente arquitetou ali do nosso jeito para caber dentro da tecnologia que a gente estava trabalhando. Sacou? Mas não existe ainda assim. Um padrãozão não. Um Padrãozão não. É um padrãozão. É muita dúvida ainda. Tipo, como é um assunto que entrou no hype agora, mas ele entrou no hype de um jeito avançado, assim, renderiza o servidor pela tela. Posso fazer do jeito que eu quiser. Então ainda tem muita coisa, tem muita dúvida ainda. Principalmente relativo à performance, entendeu? Então, mas um padrãozão assim, não. Aí o mais comum é esse de UI Components, sacou? Esse é o mais comum, Mas de um jeito assim de fazer, não. Você está fazendo toda a sua renderização na mão, né? Você construiu um motor de renderização lá no Xcode. Isso. Você pensou em usar Yoga Layout, Flexbox, que já são componentes do mercado, para isso, né? Do UI.
Não. Utilizar o SwiftUI também é muito mais simples, tá? Eu não usei biblioteca nenhuma aqui, é tudo construído puro na mão, tá? Mas não pensei em utilizar nenhuma biblioteca externa, não. Mas vocês estudaram o Bigo, né? Porque eu tava lá. Vamos buscar fora, mas... O Bigo foi estudar. Sim. Quando tem um componente que não tem na versão do aplicativo do usuário, qual que é o fallback que vocês fazem? Não mostra? Tem algum outro Tem um componente de fallback. Sempre tem um componente de fallback, né? Se, cara, servidor cai, ou qualquer coisa que esteja diferente do template que a gente está renderizando, a gente usa alguma coisa de fallback. Sempre. E aí, cara, aí você tem várias metodologias. Você pode usar o Core Data para guardar o template lá, né? Você consegue fazer isso tranquilo lá com o Core Data, então você guarda isso lá e consegue ter o seu componente de fallback. Quantas versões do seu JSON no servidor você precisa armazenar para gerenciar sistema operacional, versão de aplicativo, versão de distribuição? Porque você pode ter essa questão aí do Maurício, várias distribuições, né? Certo. Talvez você vai ter que ter vários JSONs conforme o request chegar lá, né? Para você poder renderizar uma tela específica para a versão do web e para a versão do sistema operacional que está ali dentro. Cara, Vou pensar nessa... Não, porque a gente não pegou esse tipo de problema, mas é uma ideia boa. Não seria só pela API do às vezes não é nem só questão de aparelho, né? Às vezes é customizado por usuário também. Customizado por usuário, entendeu? Também pode ser isso. Pode conversar a respeito, se quiser. Claro, com certeza. Dentro do... Então comprou a Zup Tecnologia, Uhum. a gente tem um software que faz esse tipo de renderização, que é o Beagle. Sim. E ele... Sim, com certeza. Com certeza. Essa solução aí, mas a gente pode conversar a respeito. Pô, muito bacana. Dos prós e contras da tecnologia. Sim, show de bola. Show de bola. Cara, eu acho que é isso. Não tenho mais nada pra falar, não. Se ninguém tiver mais dúvidas, me despeço de vocês e fiquem à vontade pra perguntar. Desculpa, galera. Pode falar. Eu vi que tinha dado um errinho de socket, você tá usando socket pra fazer isso? Não tô usando socket não. É assim que é o puro. Não tô usando socket não. Deve ser só algum erro aleatório do Xcode. Do Xcode ele tem vários. Era isso? Era isso. Show de bola. Obrigado, pessoal.